nossa terceira lição, dando continuidade ao treinamento de Napoleão Hill. Para quem não assistiu, eu já vou deixando o link aqui na descrição do vídeo da primeira lição, Masterminding. O segundo é um objetivo principal definido. E hoje vamos falar sobre confiança em si mesmo. Estão preparados para essa aula de hoje? Pense que esse treinamento, a cada dia vocês vão entender e vão conseguir ligar todos os pontos para que entendam como você triunfar, como você ter triunfo em sua vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Todas essas dicas que nós estamos dando a cada vídeo, você vai enriquecendo. E o importante é que você sempre volte para entender desde o início. Cada vez você vai entendendo muito mais o que você precisa melhorar. E o interessante é como começa a confiança em si mesmo. Você sabia que a confiança em si mesmo, ela começa com a eliminação do medo? Quer entender mais como confiar em você mesmo? Fiquem até o fim. E já, por favor, dá uma moralzinha para esse canal. Dá uma moralzinha, já se inscreve no canal, dá o teu joinha, ative os sininhos das notificações e fiquem conosco até o fim. Quando a gente é mais jovem, a gente sempre escuta algo do tipo, você tem medo de fracassar, você tem medo de vencer, você tem medo dos obstáculos. Então, quantas vezes nós não escutamos o medo de algo? Nós temos medo de algo. Então, o que vai acontecer? Você precisa descobrir dos 6 medos, quais são os medos que você tem. Não necessariamente você tem os 6 medos, mas o ser humano desenvolve alguns medos ao longo do tempo. E isso é que faz com que a gente não confie em nós mesmos. Não é interessante? O primeiro medo é o medo da pobreza. Você sabia que muitos de nós temos medo da pobreza? E você sabia que o que dá indícios disso é a questão econômica? A gente está sempre querendo mostrar economicamente que estamos melhor que o outro. Então, quando você viaja, que você posta... As pessoas fazem isso porque querem mostrar que estão melhor. E às vezes não é da natureza da pessoa pensar dessa forma. Está querendo mostrar que ela está bem. Então, esse medo da pobreza ele está ligado à economia. Se você parar para pensar e você começa a entender e a concordar, e você, caramba, realmente, de fato, a gente às vezes tem reações que a gente não imagina que seja dessa forma. Além do medo da pobreza, vem o medo da velhice. Quem não tem medo de envelhecer, bem? Eu vou confessar para vocês que esse é um dos meus medos. Fabiana, você tem medo de envelhecer, você não quer envelhecer? Não, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde. Mas quem é que não tem medo da velhice? O medo da velhice, ele também está ligado à pobreza. Porque a gente pensa, caramba, se eu não juntar um dinheiro hoje, se eu não conseguir construir uma riqueza, um patrimônio, como serei eu na velhice? E aí você pensa, e na velhice eu vou conseguir ter tanta força para continuar lutando? Ou eu vou dar trabalho a alguém? E como vai ser na velhice? Se a velhice eu estou perto da morte. Então, muitas coisas estão associadas e a gente tem esse medo. Intrinsecamente, a gente tem esse medo. O medo da pobreza, o medo da velhice. Agora, um dos medos de grau mais elevado é o medo da crítica. Todos nós temos medo da crítica. A gente tem medo de receber um feedback. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de críticas. Por quê? Porque a crítica, para mim, ela acaba sendo construtiva. E eu tento melhorar cada vez mais com as críticas. Por isso que eu peço tanto. E deixem nos comentários para que eu possa lê-los e conseguir melhorar. Mas nem todas as pessoas recebem a crítica bem. Geralmente, as pessoas recebem a crítica um pouco diferente. E isso é o medo à crítica, a aversão à crítica. É um outro medo que nós temos. Um outro medo que nós temos é perder o amor de alguém. Então, quem é que não está apaixonado e tem medo de perder aquele amor? Você tem medo de perder o amor do seu filho? Apesar que a gente sabe que o amor do filho é muito mais próximo, é muito mais ligado e é muito mais difícil que a gente perca.
Mas quantas pessoas não têm medo de perder aquele amor? Quantas pessoas não têm medo de perder aquele amor que foi embora, que viajou, que foi para algum lugar, vai ficar um pouco mais distante ou mesmo separar? Por que as pessoas têm medo de perder alguém? Isso está ligado ao ciúme. E por que as pessoas sentem ciúme? Porque lá atrás os homens, eles traíam, eles tinham mais de uma parceira. E aí, isso foi gerando o ciúme. Então, esse ciúme que vem de dentro da gente, ele faz com que nós tenhamos medo de perder alguém. E aí, um outro medo é o medo da doença. Você acredita que a gente tem tanto medo da doença porque ele está associado à velhice e à pobreza? Porque a gente sabe que quando vai ficando mais velho, a gente vai adoecendo. Porque quando a gente não tem como lidar com a doença financeiramente, a gente pode adoecer mais e levar até a morte. Então, quantas pessoas não morrem porque não tem como cuidar dessa doença da forma mais adequada? O último medo é o medo da morte. Quem de nós não temos medo de morrer? Então, às vezes não tenhamos medo de morrer. Mas às vezes bate aquele medo. Então não são todas as pessoas que têm medo de morrer, mas uma grande parte das pessoas tem esse medo. Vejam que a gente falou aqui de 6 medos. O medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo de morrer. Então esse medo precisa ser tratado para que você tenha a confiança em você mesmo. Então, você precisa descobrir qual é o seu medo para a gente começar a tratá-lo. Uma das perguntas que a gente faz é: de onde eu vim e para onde eu vou após a morte? E isso fica muito na mente da gente. Então, para a gente confiar em si mesmo, a gente precisa tratar primeiro tudo isso para conseguir seguir em frente. E aí, todo homem, ele vem de 2 hereditariedades. Ou física ou social, ou seja, você vem da hereditariedade de transformação, que é a transformação física, ou social, como você foi criado, como você viveu, como são seus pais, como são seus familiares. O que que isso gera para você? O que isso vem trazendo desde o início para você até agora? Então, nós temos essa hereditariedade que muitas vezes ela precisa ser tratada, porque dependendo de como ela foi construída, há um processo grande de construção para a melhoria. E essa hereditariedade social, ela trata muito de religião, de educação, de dogmas do passado. A instrução religiosa, se a gente tem uma educação religiosa desde criança, a gente vai crescer de forma diferente. A gente vai crescer com um pensamento religioso, com uma cabeça, uma mentalidade diferente. Já aquelas pessoas que não são criadas na religião, elas vão para um outro caminho. Elas vão seguindo aquele caminho que foi criado. Uma pessoa que desde criança, ela tem fé em Deus, ela acredita em Deus porque a sociedade, os pais mostraram a ela socialmente que existe um Deus, que ela precisa ter fé para seguir, provavelmente ela vai crescer acreditando em Deus. Mas se ela viveu desde criança com pais que são, por exemplo, ateus, dificilmente ela vai crescer acreditando em Deus, né? Ela vai crescer com aquela mentalidade de que Deus não existe. E isso vai influenciar de todas as formas, em todas as áreas, psicologicamente na vida da criança. Esse é um exemplo que a gente pode dar da hereditariedade social. Para que você melhore, para que você adquira confiança em si mesmo, a gente vai precisar, o que você vai precisar? Determinação da transformação. Então você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa vencer seus medos para confiar em si mesmo. E aí você começa o processo de transformação. E para que você tenha esse processo de transformação, a gente precisa de uma fórmula. Fabiana, que fórmula é essa? Primeiro você precisa ter ação. Como assim? Você precisa ter ação para definir o teu objetivo e ser persistente. Então, se você definir o seu objetivo, que tá aqui no link da descrição do último vídeo que nós falamos, você vai precisar ser persistente. Então,
eu decidi criar o canal. Eu estou sendo persistente em permanecer com o canal, gravando vídeos para vocês. Então, se não há essa persistência, essa ação de fazer, a gente já quebra a primeira regra da fórmula para você ter confiança em você mesmo. E aí, o segundo ponto que a gente falou em outros vídeos aqui é o pensamento dominante. Quando você coloca na sua cabeça que é o pensamento dominante, que está muito ligado à autossugestão, você começa a entender que aquilo ali vai funcionar, você acredita, então eu vou criar o canal, eu sei que vai ser um sucesso e eu vou conseguir vencer. Se eu coloco esse pensamento como dominante, as coisas acabam fluindo e dando certo. Então eu acabo confiando mais em mim mesmo. Entende qual é a diferença? Entende o que é confiança em si mesmo? É você seguir as regras, é você começar a definir parâmetros para que você entenda como vai funcionar, como eu vou conseguir entender que eu tenho que confiar em mim, que eu vou conseguir vencer. Confie em si mesmo. E a terceira regra é o princípio da autossugestão que a gente falou, que está muito ligado ao pensamento dominante também. Porque a autossugestão, falamos no vídeo anterior também, é que você tem que riscar, você tem que colar na parede, você tem que colocar aquilo como dominante para que você consiga ir entendendo e você conseguir definir o objetivo que a gente falou também e você consiga entender que essa autossugestão, ela vai te ajudar a você seguir em frente e confiar em você mesmo. E aí vem a quarta fórmula, definir com clareza o seu objetivo, ou seja, não basta você dizer que tem um objetivo, teu pensamento positivo, se ele não estiver claro. E a última forma é que nenhuma riqueza ou posição pode ser duradoura. Então imagina que você conquistou algo. Lembre-se que nada é duradouro e nada é para sempre, porque existe um processo de mudança e você tem que estar adaptado, você tem que estar preparado para essa mudança, você tem que entender que você pode mudar, você tem que entender que você vai mudar, que você passará por processos na sua vida, que nada é para sempre, que aquilo ali não vai ser eterno. Então, esteja preparado para as mudanças. Então, a gente falou aqui dessa fórmula, da fórmula, como você conseguir confiar em si mesmo. Então, não é só chegar aqui e dizer, é só confiar em si mesmo. Tá, confia em si mesmo? Como você vai confiar em si mesmo? Você precisa definir os seus objetivos, você precisa usar o princípio da autossugestão, você precisa confiar realmente em si mesmo. E aí, se você pensar que o medo que a gente tem do que foi implantado na nossa cabeça, ele cega. Muitas vezes o medo não faz a gente seguir. A gente tem tanto medo que a gente não consegue seguir em frente. E aí vem a lei da atração, né? Então, quando a gente pensa positivo, quando a gente coloca esse pensamento, um pensamento dominante de que vai dar certo, um objetivo definido com pensamento dominante, a gente está fazendo com que tenha a lei da atração e as coisas começam a fluir. O cérebro, gente, ele é igual a bateria, ele é positivo e ele é negativo. Se você pensa positivo, a lei da atração. Se você pensa negativo, repele. Então, você precisa sempre lembrar disso. Pensamentos positivos, objetivos claros e dominantes para que você consiga confiar em si mesmo. Você pode, você é capaz, basta você querer. Então, a confiança, gente, em si mesmo é a forma como o cérebro é que você recebe essa carga positiva e você é capaz de colocá-la como dominante. Então, lembre-se, a gente precisa confiar em si mesmo. Imagina você, eu montei esse canal agora. Se eu não confiar em mim, se eu não confiar que vai dar certo, quem mais vai confiar? As pessoas? Primeiro, você tem que confiar em si mesmo, saber que você é capaz. Quando o teu chefe lá na empresa te dá um trabalho, você precisa confiar que você vai conseguir realizar. Porque se você não confia que você vai realizar, você irá fracassar. Por que você irá fracassar? Por que você não irá triunfar? Porque você não confiou em você mesmo. Então, muitas vezes você precisa
ter mais confiança em si próprio para poder você conseguir o triunfo. E aí uma das coisas que eu falo muito nos vídeos é a força do hábito. Então, quando eu vou caminhar, todos os dias, isso vira um hábito. Todos os dias eu gosto de ir caminhar. Quando você escreve todo dia o seu objetivo e você agradece, e você pede, e você fala todos os dias nele, você mentalizou o que você escreveu lá atrás, você começa a confiar mais, porque você está criando um hábito. Então, quando a gente cria esse hábito, ele ajuda a termos confiança em nós mesmos. O único homem que não comete erros é aquele que não faz coisa alguma. Você tem que entender que você vai fracassar. Você tem que entender que você vai errar. Mas você precisa primeiro confiar em si próprio. Porque se você errar, se você fracassar, nós vamos falar mais lá na frente, porque é uma lei. Uma lei é sobre o fracasso. E aí, você precisa entender esse processo para também confiar em si mesmo. Aplique essa lei, aplique a confiança em si mesmo, para que você consiga seguir em frente. Confiança é o produto do conhecimento. Então, se você tem o conhecimento, você começa a confiar em si. Concorda? E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente cria o hábito, define o objetivo, começa a entender tudo que está sendo feito, começa a confiar em nós mesmos, você acha que isso vai dar certo ou isso vai dar errado? Provavelmente isso vai dar certo. Por quê? Você está colocando carga positiva, você está com a mentalidade positiva e você está confiando em si próprio. Essa é a questão. Você precisa confiar em você mesmo. E aí vem milagres e fé, né? Tem gente que acredita muito no milagre, que tem muita fé. Então, a fé, ela ajuda você a conquistar. A fé, ela ajuda você a confiar em você mesmo. Então, não basta ter confiança sem fé. Você também precisa ter a fé para poder você conquistar. E uma das coisas piores que podem acontecer dentro desse processo é o descontentamento. E o que é o descontentamento? A gente deseja o que não tem. Muitas vezes a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. E a gente fica descontente. Então, a gente tem que inverter esse processo. Como é que a gente inverte esse processo? Agradecendo por tudo que nós temos. Deixar de ficar descontente com o que não temos e passar a agradecer o que temos. Então, o que eu peço para vocês é que continuem nesse treinamento até os próximos vídeos. E espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído e aprendam a confiar em si próprios. Até a próxima, pessoal, e muito obrigada por confiar em mim, porque eu confio em mim e você confia em si próprio?